E aí, meu povo, tudo bem? Bora ter esse cestinho super fofo, que é um porta-vinho especial para Páscoa? Vou deixar aqui para vocês a lista de materiais, já prepara o dedo pro print. Então aqui, ó, já com a minha agulha, vou fazer um anel mágico, vou entrar pela direita e sair pela esquerda, ó, vou passar aqui por cima, já tenho meu anel mágico. Dentro do anel mágico, eu vou colocar 8 pontos baixos, então 1, 2... Vou puxar aqui um pouquinho mais de fio, porque eu tô usando pouco fio, tô economizando, ó. Vou puxar bastante, porque eu vou usar. Vamos lá. 3, ó. Ponto baixo normal, tá, gente? Aí vou dar uma puxadinha aqui no fio. Cuidado pra não puxar muito, não deixar o ponto muito apertado, porque o fundo de vocês vai acabar virando um boné daí, tá? No fundo, o ideal é sempre vocês deixarem o ponto mais soltinho, até porque a próxima carreira, esse fundo todo, a gente vai fazer ele em ponto baixo centrado. Então, quanto mais apertado vocês deixarem, mais difícil vai ser pra conseguir fazer as carreiras seguintes. Agora que eu terminei, ó, vou puxar aqui o fiozinho. Não precisa puxar muito, depois a gente ajusta. Puxa só pra fechar o buraquinho e vamos começar a fazer. O primeiro ponto, eu gosto de fazer assim. Eu pego aqui as duas alcinhas, como se fosse fazer um ponto baixo normal, teço um ponto baixo e agora os próximos serão centrados. Então, eu vou fazer o quê, ó? Vou separar aqui esse primeiro pontinho, estão vendo? E vou inserir a minha agulha bem no meio do ponto. Se vocês tiverem dúvidas quanto ao ponto baixo centrado, tem um vídeo aqui no canal que eu posso deixar linkado aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar o meu marcador de pontos e vou marcar o primeiro ponto da minha carreira. Eu acho que fica mais fácil para quem tá aprendendo fazer assim. Mas se você já tiver um pouquinho mais de prática, você não precisa colocar o marcador, pode tocar o barco direto. Vou marcar aqui o meu primeiro ponto e essa carreira ela vai ser inteirinha feita de aumento. Então, vão ser sempre 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, olha aqui, ó, coloco minha agulha bem no meio do ponto e faço isso 2 vezes para cada ponto. Como a gente começou com 8 pontos baixos, no final a gente tem que ter o dobro, 16 pontos. Cheguei aqui no final, ó, teci meu último ponto, meu ponto alto, não, que louca, o meu ponto baixo, meu aumento. Vou remover aqui o meu marcador e na próxima carreira eu vou fazer o quê? Vou fazer um ponto baixo. Vou colocar o meu marcador, como eu falei, se você não quiser usar, você não precisa. É mais para fim explicativo. E vou fazer um aumento. Então, a terceira carreira, desculpa, ela vai ser um ponto baixo, um aumento. Lembrem de fazer tudo com ponto baixo centrado, tá? 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. A gente vai fazer assim até o final da carreira. Chegamos aqui no final, ó, teci o meu último aumento, vou remover o meu marcador e agora a gente já vai começar a subir. Como é um cesto de vinho, a base pode ser menorzinha. Se você for fazer um maior, é só aumentar o número de aumentos. Vou fazer ponto baixíssimo por toda a carreira, ó. Vou marcar aqui o meu primeiro ponto de novo, porque eu acho mais fácil. Então, vou fazer aqui os meus pontos baixíssimos até chegar no final da carreira e aí a gente já volta. Vou tirar aqui o meu marcador de pontos e a gente vai começar a subir o nosso cesto. Então, puxa um pouquinho do fio da agulha, remove a agulha e coloca lá de trás pra frente, já no ponto seguinte, pegando nas duas alcinhas. E leva a alcinha que a gente deixou de fora, ó, lá pra trás. Eu gosto de passar aqui atrás, ó, nesses dois tracinhos que ficam bem atrás do ponto, estão vendo? Pra fazer esse ponto que a gente vai fazer agora, que nada mais é do que puxar aqui, ó, pra frente e fazer um ponto baixo. Eu acho que assim fica mais firme, mas se você quiser puxar tudo direto, também não tem problema. Essa carreira vai ser sempre ponto baixo. A gente vai pegar a alcinha aqui do ponto e também a alcinha ali de trás, estão vendo? Vai ficar com 3 alcinhas na agulha e vai fechar o ponto baixo. Vai fazer isso até o final da carreira. Se você tiver dúvida, vira a tua peça que fica mais fácil para enxergar, ó. Pegou a alcinha, pegou a parte de trás e vai tecendo ponto baixo até o final da carreira. Chegando aqui no final, a gente vai pegar as duas alcinhas também, ó, igual a gente tava fazendo na carreira toda. Vai tecer um ponto baixo, vai puxar aqui o fio. Tá vendo esses dois vezinhos, esse aqui, ó? Você não vai usar, que esse foi o primeiro ponto baixo, você vai pegar o próximo. Vai inserir a agulha de trás pra frente, estão vendo? Vai puxar lá pra trás
vai dar uma ajustadinha aqui no fio para não ficar muito largo. Coloca tua agulha aqui, ó, no ponto de base e traz para trás. Vai fazer o ponto baixo centrado normalmente, ó. Fechou o ponto, vai tecendo o ponto baixo centrado até o final da carreira. No meu ponto, na minha agulha, eu teci 7 carreiras, tá? Chegamos aqui no final, vou ensinar vocês a fazerem a emenda, tá? Ó, vou finalizar o meu ponto baixo e vou puxar todo o fio, ó. Eu já deixei cortadinho, porque acho que fica mais fácil. Vou ajustar, vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Eu gosto de usar de plástico, que eu acho que ela fica um pouco mais confortável no fio de malha. Mas se você quiser usar de inox, também não tem problema. Vai passar o fio aqui, ó, na agulha de tapeçaria. E a gente vai fazer o encerramento dessa carreira para trocar de cor. O que que eu vou fazer? Vou inserir a minha agulha aqui, ó, no Vzinho do próximo ponto. Estão vendo? Pegando os dois. Vou levar o fio lá pra trás, ajusta bem, tá? Cuidado pra não puxar muito. E vou colocar a minha agulha agora de volta bem no meio desse Vzinho anterior. Tá vendo que tem só um palitinho e logo em seguida pra direita tem 2? Vou colocar bem no meio, ó. Estão vendo? Pra simular um ponto. Vocês estão vendo que agora ele ficou bem certinho, parece que eu teci esse ponto? Essa é a emenda. Agora, vocês vão pegar aqui esse fio que ficou na agulha, vão esconder certinho, corta, se você quiser arrematar com uma cola, também pode arrematar, como você preferir. E aí, a gente vai fazer a troca de cor pra começar a parte branquinha do coelho. Então, aqui, ó, vou pegar o branco. Vou colocar minha agulha só na alça de trás, bem aqui onde a gente já estava fazendo o encerramento das carreiras, estão vendo? Para ficar tudo num lugar só. Vou pegar a minha agulha, vou colocar ela aqui na alcinha de trás, puxar o fio que tá lá atrás, ó, e vou tecer um ponto baixo normal. Eu gosto de pegar tanto essa alcinha de trás que dá pra ver, quanto a alcinha que tá bem atrás do ponto. Já mostro aqui pra vocês. Vou escondendo esse fio branco que ficou junto com os meus pontos que eu tô tecendo. Se você não quiser, você pode só cortar com a tesoura. Esse detalhezinho aqui, ó, da roupinha, estão vendo? Ele vai ser feito nessa carreira aqui, que a gente tá tecendo só na alça de trás. Quando eu teço só na alcinha de trás, eu sempre pego a alcinha e também a alcinha que fica bem atrás do ponto. Eu acho que fica mais firme, tá? Mas, se você preferir, você pode pegar só essa alcinha aqui da frente. Ó, estão vendo que fica uma alcinha bem ali atrás? Eu coloco a minha agulha ali também. Eu acho que fica um ponto mais estruturadinho, mas isso é gosto, é particular. Vou fazer até o final. E aí, chegando aqui, ó, mesma coisa, vou tecer um ponto baixo, pegando aqui na alcinha de trás. E os meus encerramentos de carreira, eles vão ser exatamente iguais aos que a gente já estava fazendo. Coloco minha agulha de trás pra frente, puxo meu fio lá pra trás, dou uma ajustadinha pra não ficar muito largo, faço um ponto baixo centrado, trazendo o fio aqui pra frente, fecho aqui o ponto, né? E vou continuar tecendo os meus pontos baixos centrados. No cestinho azul, eu teci 11 carreiras no branco. Aqui no telha, vocês vão perceber que ele vai ficar menor. Eu fiz o ponto, acho que um pouco mais apertado, não sei o que foi que aconteceu aqui, ó. E ele vai ficar menor. Então, eu teci 13 carreiras. Então, vocês já podem ficar espertas aí, tá? Se vocês acharem que tá ficando muito pequeno de vocês, podem aumentar o número de carreiras iguais. Não tem problema. Cheguei aqui no final, ó, vou mostrar pra vocês mais uma vez como é que a gente vai encerrar a carreira. E depois vou tecer e volto com a minha peça pronta, tá? Ó, puxei um pouco aqui da agulha. Vou colocar minha agulha de trás pra frente no ponto seguinte. Vou levar o fio lá pra trás. Vou colocar minha agulha aqui de frente pra trás normal. Trago pra frente e finalizo o ponto. Estão vendo aqui o que eu falei pra vocês que ficou diferente? Porque eu devo ter feito um ponto mais apertado. E assim, eu usei a mesma agulha. É super normal, tá, gente? Então, vou fazer umas carreirinhas a mais, que é justamente pra poder igualar o tamanho pra caber a garrafa de vinho. Se você tiver uma garrafa menor, não precisa. Se sua garrafa for maior, você tece mais carreiras. Estão vendo aqui, ó, que eu tô contando com o meu dedinho? Só pra mostrar pra vocês que nesse daqui que eu fiz no telha, eu vou ter que fazer mais carreiras no branco. Então, aqui, ó, essa é a carreira em que a gente vai fazer as orelhas do coelho. Então, a gente vai encerrar essa carreira aqui normalmente, tá? Igualzinho a gente já tava fazendo, leva pra trás, traz pra frente, finaliza o ponto pra ter um ponto baixo, ó. Aqui, ó, vou trazer pra frente, finalizei. Vou puxar bem, que agora a gente vai contar quantos pontos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. É número ímpar? Sim. Tem problema? Não. Só ajustar. Aqui, no meu, eu vou contar para fazer as orelhinhas, ó, eu preciso de 2 pontos de base, um para começar e um para finalizar a minha orelha. Então, aqui no meu cestinho, deram 8 pontos para começar a fazer a orelhinha, tá? Vou começar no 8º ponto. Então, você conta aí para ver, deixa bem certinho, bem retinho, para não ficar torta as orelhinhas do seu coelho. Vou fazer os pontos baixos aqui e já volto para mostrar para vocês a subidinha da orelha. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, sobe os 2 com branquinho para fazer o ponto e finaliza o ponto já com a cor colorida. Aqui, ó, a gente vai fazer 6 correntinhas, tá? Já com o colorido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai voltar tecendo pontos baixos nessas correntinhas que a gente fez. Então, vai pular o primeiro e vai pegar aqui, ó, na parte de trás do ponto, não nas 2 alcinhas, na parte de trás, naquele calombinho que fica ali atrás, e vai tecer 5 pontos baixos para fazer a parte de dentro da nossa orelhinha, ó. 1, ó, estão vendo? Ele é um pouquinho chatinho, mas depois você pega o jeito e vai embora. 2, até chegar ali embaixo, na base. Chegando aqui no final, ó, vou tecer o meu último pontinho, que fica bem apertadinho, então dá pra dar uma puxadinha, mas cuidado pra não soltar o ponto ali que vocês já tinham feito. Estão vendo que aqui no meu eu tive que dar uma puxadinha? Façam com cuidado, ó. Vou tecer o último ponto baixo e ao invés de fechar ele assim, igual eu fiz, a gente vai fazer o quê? Vai tirar aqui, ó, porque isso é normal, a gente se perde mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês na vida real. Vou trazer aqui, ó, pra cima, vou começar o meu ponto baixo e vou finalizar meu ponto baixo com o meu fio branco, porque aí eu vou continuar tecendo os meus pontos baixos centrados da 13ª carreira. Tá vendo, ó? Ele vai ficar aqui pra cima e daí na próxima carreira do acabamento a gente vai passar o branco em volta. Vou prender aqui, ó, já no ponto baixo seguinte e já vou conduzindo, tá? Tanto o fio telha quanto o branco para os próximos pontos. Aqui já vou deixando escondidinho, porque a gente já vai usar de novo. Eu gosto de fazer assim, eu deixo ele menorzinho aqui no meio, estão vendo? Menorzinho que eu digo é o intervalo de pontos, tá? Ó, vou tecer vou deixar 2 feitinhos e no terceiro vou subir o ponto baixo e finalizar já com o colorido. Se você quiser que as orelhas fiquem mais afastadas, não tem problema, é só pular mais pontos, tá? Mas daí lembrem de fazer a contagem já no começo. Vou tecer aqui 6 correntinhas coloridas para fazer 5 pontos baixos. Lembrem de pegar ali na alcinha de trás. Isso é um detalhe, tá, gente? Se vocês quiserem pegar na alcinha de trás tradicional do ponto, não tem problema, é sossegado. Eu gosto de pegar lá atrás, no calombinho, porque eu acho que fica um detalhe bonitinho na orelha quando a gente passa com o branco. Mesmo esquema, ó, vou fazer aqui os 5 pontos baixos, fiz 4. Chegando aqui na base, vou dar uma ajustadinha para não ficar muito frouxo, né? E aí, já vou fazer o meu último ponto baixo lá no calombinho, ó. Ao invés de fechar com o colorido, vou trazer o fio branco que eu conduzi e vou fechar essa carreira. Eu conduzo o fio, porque se vocês ficarem cortando, tem que ficar emendando e arrumando e escondendo o fio. Então, se conduzir é mais fácil. Vou prender o meu ponto na base, já no ponto seguinte, ó, comecei num, prendi no seguinte, e vou terminar minha carreira fazendo o ponto baixo centrado no branco até o finalzinho, até lá no encerramento, ó. Vem aqui, corta o fio, conduz certinho pra ficar escondidinho, bonitinho, e chegando lá no final a gente vai fazer o encerramento da carreira e o acabamento. O acabamento eu vou fazer em ponto baixíssimo, tá? Então, fiz aqui o último ponto baixo centrado, já vou começar fazendo o encerramento da minha carreira com ponto baixíssimo e vou trabalhando pontos baixíssimos até o final da carreira, tá? Aqui também, ó, vou colocar um marcadorzinho de ponto só por garantia e vou continuar tecendo os meus pontos baixíssimos. Façam bem soltinhos, tá, gente? Pra não ficar esturricado o ponto, porque senão fica sempre mais difícil de tecer e fica um pontinho muito pequeno. Chegando aqui, ó, na orelhinha, estão vendo, ó, a primeira eu já fiz um ponto baixíssimo, vou virar. E aí aqui os meus pontos baixíssimos eu vou fazer só pegando na alcinha de trás desses pontos, estão vendo? Vou fazer por toda a orelhinha.
insiro minha agulha no meio do ponto, pego a alcinha lá de trás, trago pra frente fazendo um ponto baixíssimo. Aqui no cantinho é um pouquinho mais chatinho de conseguir colocar a agulha, ó, mas vai tranquilo. Por isso que eu falei, é importante vocês lembrarem no decorrer da peça inteira pra não apertar tanto ponto. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Falei aqui pra vocês e fiz um ponto apertado. Mas, se vale um conselho, faça um ponto mais soltinho que vocês conseguirem, tá? Ó, vou trabalhar aqui os meus pontos baixíssimos. Cheguei aqui nos dois do meio, vou trabalhar pegando as duas alcinhas novamente, igual eu estava fazendo no começo, antes de chegar na orelhinha. Ó, aí aqui, tudo que é branco são nas duas alcinhas, tá, gente? E aí, aqui, ó, onde é colorido, a gente pega só na alcinha de trás. Se quiser pegar as duas alcinhas, não tem problema, tá? Essas questões aqui são mais para fazer um frufru na peça, fazer um detalhezinho, do que propriamente parte da receita. Isso aqui não altera, tá? Se quiser fazer pegando as duas alcinhas, é super tranquilo. Eu pego na alcinha de trás porque eu acho bonito esse detalhe. Aqui no cantinho também, ó, me bati um pouco, porque como eu falei, eu faço ponto muito apertado. Vou tecendo aqui os pontos baixíssimos até chegar no final da minha carreira. Cheguei aqui no branco, volto a pegar as duas alcinhas. Agora, cheguei aqui no final, vou remover o meu marcador. Vou pegar a minha tesoura, corto aqui o fio branco, vou trazer todo o fio pra frente. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria, vou fazer aquele encerramentinho da carreira que eu mostrei pra vocês antes, tá? É a mesma ideia, ó. Coloca na frente e volta passando ali no meio pra fazer um fingimento de um pontinho. Vou levar aqui pra dentro, ó, dá uma dobradinha se ficar mais fácil, depois é só ajeitar o cestinho com a mão, não tem problema. Vou colocar aqui dentro, vou arrematar o meu fio, e esse é o único fio, gente, que sobra pra gente fazer esse arrematezinho pra esconder, porque todos os outros a gente já fez o quê? A gente já trabalhou o fio conduzido, então já tá tudo escondido. Agora, ó, pra gente costurar a alça, eu vou mostrar pra vocês dois jeitos, tá? Um com fio e um com a malha. Posiciona bem aqui no meio, a gente não vai usar agulha de crochê, a gente vai usar uma agulha de tapeçaria. Aqui eu indico pra vocês que vocês usem a de inox, tá? Eu acho que ela fica melhor e a de plástico ela não entra tão bem no fio, dá mais serviço. A primeira costura é bem básica, tá? Eu vou pegar aqui um retrós. Pega um numa cor que fique bacana com o teu fio e com a tua alça, tá? Cortei aqui com a tesoura já. Vou pegar a minha agulha, ó, esse retrós aqui é o 248 da Círculo. Vou pegar a minha agulha aqui, ó, de costura, e aí já mostro aqui pra vocês. Aí aqui pra costurar, como é que você vai colocar na agulha, como é que vai fazer os nozinhos, isso aqui é como eu aprendi com a minha mãe, eu sempre faço assim, ó, um nozinho no dedo mesmo, só pra poder passar o fio. Se você tiver outra técnica também pode usar, não tem problema, não faz tanta diferença assim, tá? Ó, pega um tamanho de fio aí que fique razoável e posiciona a tua alça, primeiro de um lado, depois do outro, pra você saber exatamente onde vai ficar. Essa parte aqui, gente, é bem importante, porque se vocês costurarem torta, a alça de vocês vai ficar torta, o cesto vai ficar esquisito. Então, coloca a agulha aqui. Eu deixo ela paradinha assim, porque agora lá do outro lado eu vou prender com um alfinete pra ficar retinho e pra alça não ficar sambando enquanto eu tô costurando, tá? Ó, essa caixinha é uma caixinha de alfinete que a gente tinha aqui na loja há um tempo pra vender, nem tem mais, mas tem outros modelos, tem aqueles de cabeça redonda, tem alfinete de pena, é só dar uma olhadinha lá no site. Qualquer alfinete é alfinete, tá, gente? Fica até marcador de ponto, se vocês conseguirem colocar ali pra prender, aqueles que são mais compridinhos, dá pra colocar, não tem o menor problema. Cuidado só, se você for colocar o alfinete, pra colocar ele virado um pouquinho mais pra frente, pra não deixar virado pra dentro ali do cesto, pra não espetar teus dedos, tá vendo? Ó, esse lado aqui que tem o negocinho é a agulha, tá? Cuidado, cuidado, cuidado com o alfinete. Estão vendo que aqui dá pra ver só uma pontinha? É bom, assim, um pedacinho pequeno pra não se machucar. Eu coloco 2, porque eu sou meio neurótica. Eu acho que se ficar se mexendo muito a alça, fica torto. Então, eu coloco 2 pra ter certeza. Vou arrumar certinho aqui a minha alça, ó. Vou posicionar ela bem. Eu gosto de deixar ela um pouquinho mais pra baixo. Assim pra cima, eu acho que ele fica meio esquisito. Então, eu coloco bem pra baixo. Acho que fica um detalhe bem bonito essa alça também. Peguei uma alça na cor caramelo, que era pra combinar com o fio telha. E aí, vou colocar a minha agulha de costura dentro do primeiro buraquinho, vou levar lá pra trás, ó, cuidado pra não ficar com o fio todo estroncho. Agora é hora de ter muito cuidado com o detalhe, fazer as coisas com bastante paciência. Ó, eu tirei aqui minha agulha que eu me embananei e vou ter que começar de novo.
Vamos lá, não tem problema. Artesanato é detalhe, gente, tem que ficar bonito. Então, coloca a agulha, ó, lá no buraquinho, ajeita bem o fio, leva, ó, lá pra trás com delicadeza, pra ele não ficar todo torto. E aí, a gente vai lá de trás agora pra frente e coloca pro lado pra passar no buraquinho que tá à esquerda, tá? A gente vai colocar da direita pra esquerda, da esquerda pra direita inferior, pra fazer um X, porque eu acho que fica bonito. Mas se você quiser fazer pro lado, duas listrinhas em cima, uma na horizontal ou na vertical, também não tem problema. Isso é como eu falei, pra vocês são detalhes, é gosto, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Então, aqui, ó, trouxe pro furinho do lado esquerdo, puxei bem, pra ele não ficar com os fiozinhos tortos. Vai ajustando com a mão, não tem problema, tenha paciência, faça com calma. Como eu falei, ó, agora inferior direito, vou inserir a agulha e puxar lá pra trás. Ó, estão vendo que se você não puxar direitinho, ele fica um pedacinho pra trás? Puxa lá pra trás. Aí, agora, coloca aqui em cima, ó, pra pegar no superior direito e leva trazendo pra frente, ó. Agora, você vai levar pro inferior esquerdo pra fazer o xizinho. Como eu falei pra vocês, se quiserem fazer listrinhas verticais, horizontais, é só mudar a ordem que vocês vão inserindo a agulha, tá? A direção. Aí, pra ficar bem costuradinho, repete esse processo umas 2, 3 vezes, tá? Pra ficar bem firme e depois é só passar ali atrás, fazer um nozinho e tá pronto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o nozinho que eu falei. Vira o cestinho, ó, pra você poder enxergar ele de dentro. Dá uma dobradinha que fica mais fácil. Aí, insere a agulha aqui, ó, bem no fio branco mesmo, estão vendo? E antes de finalizar, passa a agulha por dentro do fiozinho, ó, pra fechar um nozinho bem certinho. Eu faço isso umas 2, 3 vezes só pra me certificar de que tá bem fechadinho e show de bola. E esse é o resultado com o retrós. Aqui do outro lado, vou mostrar pra vocês com fio de malha, tá? Vou remover aqui os meus alfinetes e vou mostrar pra vocês como é que eu faço quando eu uso o fio de malha pra costurar as alças. Não vou usar o retrós, vou pegar aqui, ó. Essa agulha aqui é muito fininha, tá? Ela não vai passar o fio de malha, então vou ter que pegar uma agulha que seja com a bunda um pouquinho mais grossa. Aqui no kit do Artelê da Vivi, ele tem algumas opções. Vou pegar aqui, ó, o meu fio de malha, vou cortar um pedaço. Pode cortar um pedaço generoso, tá, gente? Vou abrir aqui o meu fio de malha e vou cortar no meio. Não na metade pra ficar um tamanho menor. Aqui no meio pra ele ficar mais fino, tão vendo, ó? Fiz um cortezinho aqui pra vocês entenderem, tão vendo, ó? Bem aqui no meinho. Aí, vou cortar até o final, porque a gente vai usar um lado pra costurar um lado e outro lado pra costurar outro lado. Agora aqui, ó, já tenho 2 pedacinhos, estão vendo que ele fica mais fino? Vou reservar um pro ladinho aqui. Vou pegar o meu fio de malha, dar uma apertadinha aqui, ó, pra ele caber na bundinha da minha agulha. Ó, ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele é um pouquinho mais grosso, mas não tem problema, tá? Você coloca aqui, posiciona bem certinho a sua alça, lembrem de medir, gente. Depois que costurar, se costurar torto, dá pra tirar e costurar de novo, mas daí dá muito serviço, né? Vamos fazer com calma e vamos fazer uma vez só. Ó, vou levar a minha agulha lá pra baixo, cuidado pra não acontecer o que aconteceu aqui comigo, tá? Ó, que nem deu pra ver vocês, até tirei aqui da câmera pra eu poder enxergar melhor. Porque dependendo do jeito que você coloca a agulha, pode ser que ela fique presa na malha, tá? E aí, teu fio não vai passar porque ele é muito grosso. Então, cuidado, ó, tentem passar sempre no meio da malha, tá? Aqui, de novo, aconteceu isso, estão vendo ali? Dá pra ver bem rapidinho, né? Que se o fio entra no fio de malha, no branco, ele fica mais difícil de passar. Nem cortei essa parte aqui do vídeo pra vocês verem que acontece mesmo, é super normal. E pra também eu poder explicar pra vocês como é que eu faço quando isso acontece comigo. Levei agora com sucesso o meu fio lá pra trás. Vou colocar a minha agulha de trás pra frente ali, ó, no buraquinho superior esquerdo. Vou trazer pra frente, assim que eu conseguir passar a agulha, porque adivinha só, ficou presa de novo. Tive até que parar aqui minha gravação pra dar uma arrumada. Ó, estão vendo aqui que minha agulha já tá saindo ali no meio do ponto, ao invés de sair no ponto? Vou inserir ela aqui no buraquinho. E vou repetir o processo que eu fiz quando era com retrós, tá? Ó, vou puxar aqui bem certinho. Vou colocar minha agulha no buraquinho inferior direito e vou levar lá pra trás. Ó, estão vendo? Aí aqui já consegui colocar a agulha com mais facilidade. Estão vendo? E aí, eu tenho o costume de fazer o quê? Faço essa parte aqui do xizinho,
Furei meu dedo. Isso a Globo não mostra, né? Tiro o fio que já estava na agulha, pego aquele que ficou ali na frente, ó, coloco ele na agulha e aí já coloco ele no buraquinho inferior esquerdo e levo lá pra trás junto com o outro. Aí lá atrás o que vocês vão fazer? Dá pra fazer um nozinho, dá pra fazer um nozinho que seja com a mão, dá pra fazer com a agulha, como vocês preferirem. O que eu faço, ó, eu levo ali pra trás os dois fiozinhos. Então, vendo esse fiozinho que ficou de lado, ó, ou você coloca ali, ou você pega dentro do branquinho, tanto faz. Vou colocar aqui dentro do laranjadinho pra vocês entenderem. Puxa um pouquinho e antes de terminar, passa por dentro ali, ó, pra fazer um nozinho. Vou fazer de novo, ó, coloca a agulha ali dentro dos laranjadinhos, estão vendo, ó? Passa a agulha por dentro do fiozinho e dá uma puxada bem boa, tá, gente? Pra ficar bem preso. Aí vai fazer a mesma coisa com o outro pedaço. Ele dá pra cortar até, pra ficar menor, pra vocês costurarem, fica até um pouco mais fácil, ó. Põe na agulha de novo, faz o mesmo processo. Coloca ali onde a gente já fez com o primeiro, depois é só cortar. E aí, gente, ó, tirei a costura com retroço pra mostrar pra vocês os dois ladinhos costurados com fio de malha. Esse aqui é o resultado do nosso cestinho. Como eu falei pra vocês, se precisarem aumentar, diminuir, fiquem à vontade. Vou guardar aqui as minhas coisas pra não ficar bagunçado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam vários cestinhos. Não esqueçam de postar lá no Instagram e marcar a gente. Um beijo!